Olá, gente, a minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui novamente para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estamos hoje aí nessa quarta-feira maravilhosa, dia 30 de setembro de 2020. Hoje nós estamos aqui para tratar o assunto de Apocalipse capítulo 5, tá bom? Então quero pedir para você já pegar um papel e uma caneta para a gente fazer um estudo bem bacana agora em Apocalipse capítulo 5, tá certo? Então vamos navegar nessa meditação de hoje, está muito bacana, muito bom. E eu já quero avisar para você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal agora mesmo. Você também que já é inscrito no nosso canal, sempre certifique-se de que você é inscrito, veja se a sua inscrição está ativada e se esse canal tem abençoado a sua vida, tem fortalecido você, tem te ajudado no conhecimento da palavra de Deus. Então, por favor, compartilhe aí os nossos vídeos e principalmente esse vídeo novo agora de Apocalipse capítulo 5, tá certo? E você sabe que nós estamos aí nessa levada do livro do Apocalipse. Eu espero concluir e ir até o capítulo de número 22 do livro de Apocalipse, tá ok? Olha só, para nós iniciarmos também, eu quero que você não esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu like aí, é muito importante para a elevação do nosso canal, tá bom? Então, vamos lá para Apocalipse capítulo 5, vamos nessa? Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente hoje, vamos ler Apocalipse capítulo 5 inteiro e depois eu vou trazer alguns destrinchamentos relacionados a esse capítulo de número 5. Se você tem alguma sugestão, quer deixar algum comentário, quer que o pastor Fábio faça algum comentário nessa linha escatológica, você pode deixar o seu comentário aí embaixo. Eu estou aqui também sujeito a aprender muito com vocês também, que faz parte desse canal maravilhoso, tá bom? Estamos completando 6 meses de canal, viu? No dia 2 de outubro, estamos completando 6 meses do canal Reflexão Fábio Araújo, beleza? Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 5, diz assim: Vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi também um anjo forte apregoando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ele faz uma pergunta, e toda pergunta requer uma resposta. Ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. Aqui é João, dando detalhes da visão do livro do Apocalipse, no capítulo 5. Verso 5, disse-me um dos anciãos, não chores, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então olheis, e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouros, cheia das horas dos incensos, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno é o cordeiro de abrir o livro e de desatar os selos, porque foste achado morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Verso 12, e que com alta voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. Então ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: ao que está sentado no trono e ao cordeiro sejam dadas as ações de graças,
honra, glória, poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam, amém. Os 24 anciãos prostraram-se diante dele e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai começar a entender agora o que vai acontecer a partir daqui. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que quando nós começamos a ler Apocalipse, a gente vai ver 3 expressões que é muito visível no livro do Apocalipse. As expressões são livrinhos, livro e livros. Esse livro não se trata do livro da vida, ok? É a primeira coisa que nós aprendemos aqui em Apocalipse capítulo 5. Esse livro, ele se trata do livro, o livro do juízo. Então, nada tem a ver com o livro da vida. Isso a gente precisa aprender, porque lá na frente a gente vai ver outros livros sendo abertos dentro do livro do Apocalipse, tá ok? Uma coisa interessante que nós precisamos aprender é que Apocalipse, desde o início que nós estamos aprendendo aqui um pouco sobre Apocalipse, a gente vem falando que capítulo 1, não é? Capítulo 1, aquele que era. Capítulo 2, aquele que é. E a partir do capítulo de número 3, aquele que há de vir. Então, esse acontecimento, esse evento vai ocorrer logo após o capítulo 4, quando nós aprendemos nos vídeos anteriores, quando o anjo chama João e diz assim para ele, sobe para cá. Esse sobe para cá no capítulo 4 está dando uma ênfase e dando uma referência ao arrebatamento da igreja. Então os eventos agora, a partir do capítulo 5, já é visão que João vai ter agora do lado de cima, na parte do andar de cima. João já não está mais na terra, ele foi arrebatado em espírito. Ele agora foi levado aos céus. Então, esse arrebatamento de João está indicando que a partir do capítulo 5, os eventos que vão ocorrer, a igreja do Senhor já foi arrebatada. Essa explicação ela é de suma importância. Os eventos que estão acontecendo agora, porque a gente vai ver no capítulo 4, ele tendo revelações do trono de Deus, né, da adoração, e no capítulo 5 em diante vai começar, como diz o ditado, a madeira vai começar a deitar forte, né, aqui na terra. E precisa se lembrar que esses eventos ocorrendo aqui, a igreja do arrebatamento não estará aqui na terra. Evidentemente que essa é uma linha de pensamento meu, e isso não interfere e não vai influenciar na questão da salvação de ninguém, caso essa pessoa acredite de maneira diferente. Isso são apenas linhas de pensamento. É claro e evidente que eu me apoio firmemente nessa convicção de que os eventos a partir do capítulo 5 já são eventos em que a igreja estará arrebatada. Parte da igreja estará nos céus, já reinando com o Senhor. Ok? Então vamos entender algumas coisas interessantes, além da explicação dos livros, e aqui são eventos que ocorrem já com a igreja arrebatada nos céus. Ok? Então ele vai dizer, vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A gente precisa entender uma coisa aqui sobre selos, ok? Hoje nós sabemos que existe um selo que é colocado por cima de uma carta, não é verdade? Aquilo que fecha uma carta que é enviada para sua casa, ao seu endereço. Mas os selos daquela época, a linguagem aqui é uma linguagem de 2000 anos atrás quase. Então os selos aqui era derramado ceras sobre os livros e eram selados com ceras derretidas. Então o livro está selado com 7 selos. 7 selos aqui está representando 7 juízos que virá sobre a terra no período da tribulação e da grande tribulação. Isso é muito importante a gente entender também. Uma outra coisa interessante é que esse livro está na mão daquele que está sentado no trono. Na mão
do Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer no versículo de número 2, vi também um anjo forte apregoando em alta voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? Ou seja, Deus não vai abrir o selo, ok? Quem vai abrir o selo é o Cordeiro de Deus, que foi vivo e ressuscitou para todo sempre. Então o anjo começa a gritar, porque nenhum anjo é digno de abrir o selo, nenhum apóstolo é digno de abrir o selo, ninguém é digno de abrir o selo. Então ele começa a gritar, perguntando quem é digno de abrir o selo, e de abrir o livro e desatar os seus selos. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Por quê? Porque esse livro aqui é um livro que faz referência à justiça de Deus. E nós sabemos que a justiça de Deus é algo inevitável sobre a face da terra. Você acha que alguém gostaria de ver um parente seu, um familiar seu, um amigo seu, sofrendo as consequências e os juízos da abertura desses selos? Evidentemente que não. Então, dentro desse livro está contido os juízos de Deus sobre aqueles que desobedeceram e sobre aqueles que não acreditaram e que não perseveraram até o momento do arrebatamento da igreja. Que isso fique muito claro para nós aqui através desse vídeo. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Observe que mais uma vez João está destacando a importância da abertura do livro e a indignidade dos seres que estão na terra e nos céus, principalmente. A indignidade, ninguém se achou digno de abrir esse livro e nem de desatar os seus selos e nem sequer de olhar para ele. Porque nesse livro contém as revelações de Deus do que irá acontecer na terra nesse período e nesse tempo. Então só Deus sabia o que estava dentro daquele livro. Por que Deus não abriu? Porque ele sabe o que está dentro do livro. Isso é muito importante a gente entender. O Todo-Poderoso que está sentado no trono, ele não vai abrir o livro. Por que ele não vai abrir? Porque ele sabe o que contém dentro daquele livro. Somente Deus sabe o que contém dentro daquele livro. Uma outra coisa importante que a gente precisa entender é a lágrima de João. João chora. Nós conhecemos um pouco da natureza de João. Olhando para os evangelhos que ele mesmo escreveu, a gente sabe que João era um homem muito emotivo. A gente sabe que a característica de João é de uma pessoa emocionada. Então ele começa a chorar porque ele não vê a possibilidade daquele livro ser aberto. E a Bíblia diz, ele disse, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler e nem de olhar para ele. Então a lágrima desceu nos olhos de João. Quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos e de olhar para esse livro? Um livro selado por Deus, um livro onde o próprio Deus sabia e sabe o que continha naquele livro. Mas observe bem que a coisa começa a tomar um novo rumo aqui, a partir do versículo de número 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Venceu como? Na terra. Ele só sobe porque ele venceu na terra. Isso traz uma revelação muito grande para nós. Só vai ser possível, aleluia, a gente subir se primeiro a gente vencer aqui. Por isso que a expressão do ancião é, não chore, porque aquele que venceu é digno de abrir o livro. Somente ele. Disse-me um ancião, não chore, aqui está o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. O ancião está trazendo a revelação da pessoa de Cristo agora. Porque na terra ele era um cordeiro, mas no céu ele agora é um leão. Não é? Eu já expliquei sobre a figura do leão no nosso vídeo anterior. Então ele tem a figura do leão, a figura do rei, daquele que é vencedor, aquele que não pode ser vencido nem superado. Né?
Então, o intransponível, o imutável, o inabalável, o todo-poderoso. E o verso 6 diz, então olheis e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro como havendo sido morto. Olha, Jesus já é um leão no céu, mas João ainda vê ele como um cordeiro, porque a visão de João é limitada. João estava acostumado com o cordeiro, então ele agora no céu, ele vai ter que se acostumar com o leão. Mas ele viveu durante a vida dele lá na terra com o cordeiro. O ancião traz a revelação de que ele é um leão, mas João ainda tem uma visão limitada e ainda vê o cordeiro. Eu vi como um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. 7 chifres não significa que, literalmente falando, estava saindo 7 chifres da cabeça de Cristo. Não, não, não. Aqui está trazendo uma representatividade da plenitude do poder e da autoridade. Chifre na profecia representa poder e autoridade. A plenitude não é 6 chifres, não é 5, não é 8 e não é 10. É 7 chifres representando a plenitude, representando o poder e autoridade completa de Cristo sobre toda a terra. Aleluia. E 7 olhos, a gente já aprendeu sobre os 7 olhos lá de Isaías capítulo 11, né? Que fala sobre os 7 Espíritos de Deus também. Os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Aquele que tudo vê, não é isso? E aí, ele continua dizendo no verso 7. E ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado. Ou seja, ele se aproximou de Deus e tomou o livro na mão de Deus. Por quê? Porque ele é digno de abrir o livro. E por que ele é digno? Porque ele venceu, ele suportou, ele superou, ele passou pelo processo. E para você chegar até lá, você precisa suportar o processo aqui primeiro. Amém? Até aqui está dando para entender o capítulo 5 de Apocalipse, está muito bom, não é isso, gente? Capítulo de número 5, verso 8. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, as orações daqueles que morreram antes do arrebatamento, desde a antiguidade, e daqueles que estão sofrendo, que morreram e sofreram na época de João. Então aqui está a revelação da junção. Você vai fazer agora uma comparação desse versículo de número 8 com o Salmo 141, versículo 2, quando diz: suba a tua presença as minhas orações como um incenso, e o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Olha, aqui no versículo 8 nós aprendemos que Deus não esqueceu de nenhuma oração sua sequer. Todas as orações que você fez diante de Deus são lembradas aqui e lá na eternidade. Por isso que ele vai dizer que aqui são as orações dos santos. Os santos que morreram antes de João e no período de João. Aleluia. Isso é muito importante a gente aprender. E nós precisamos aprender também que, com base no versículo 8, a gente vai entender que nos céus tem instrumentos, sim. Existem igrejas que não utilizam instrumentos, existem denominações que não usam, que não gostam, etc. Ou são mais seletivos com relação aos instrumentos, mas o certo é nós sabemos que nos céus tem instrumentos sim e tem instrumentistas sim. Olha, as harpas aqui estão trazendo uma referência aos instrumentos que eram usados com mais frequência na antiga aliança, ok? E o versículo de número 9. Então vamos lembrar aqui que incenso representa oração, harpa representa instrumentos, ok? Verso de número 9. Eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de tribo, língua, povos e nações. Aqui já está fazendo a referência daqueles que foram salvos ao morrer com Cristo e foram salvos no arrebatamento também. Pessoas de todos os lugares, de todos os povos e de todas as nações já começam a ser resgatados e recebendo a sua recompensa de salvação a partir desse período aqui, dessa revelação trazida por João para as nossas vidas. Isso é muito importante nós aprendermos e nós entendermos. Até aqui, eu acredito que você está
sendo grandemente abençoada. A cada dia que passa, eu fico mais fascinado com a questão da revelação do Apocalipse. Então, povos de todos os lugares foram juntados e eles estão aqui nos céus. E eu quero lembrar que a questão da salvação é algo muito, digamos assim, decidido dentro do meu coração. Morreu com Cristo, direto para o céu. Morreu sem Cristo, diretamente para o inferno. A questão do julgamento é só para certificar-se, autenticar o lugar onde você foi e o lugar onde você está. Não existe uma segunda chance. Não vai ocorrer um purgatório. Não vai haver um julgamento para saber para onde você vai. Não. Morreu com Cristo é céu. Morreu sem Cristo é inferno. E ponto final. Não tem para onde correr. Ok? Versículo de número 10. E para nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Mas peraí, pastor Fábio. A terra não vai ser destruída? O céu não será abalado? A gente vai ver a revelação do Apocalipse falando sobre o novo céu e a nova terra. Mas o versículo 10 claramente aqui está nos fazendo uma referência ao milênio, ao período em que a igreja reinará com Cristo aqui na terra, sem dor, sem sofrimento, sem perseguição, sem opressão, sem doença, sem enfermidade, sem nada disso. É o período do descanso da igreja com o Senhor aqui na face da terra. Essa é a referência do versículo 10. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Aqui você pode frisar e colocar o seu nome, porque você está nesse meio. Eu estou nesse meio. Você pode colocar com caneta o seu nome e dizer: eu estou no meio desse povo, de milhões e milhões e de milhares e milhares. Porque com a alta voz diziam: digno é o Cordeiro. Essa é a canção daqueles que reinarão com Cristo, né? Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Música maravilhosa, né, irmãos? Então, essa é a canção daqueles que reinarão com Cristo. Essa é a recompensa daqueles que perseveraram até o fim. E com alta voz dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e ações de graça. Vocês não pensem que a igreja vai viver 24 horas só cantando, não. Nós teremos serviços de reedificação, de reconstrução, só que com o corpo glorificado. Eu vou trazer o vídeo trazendo mais explicação sobre isso aqui no canal Reflexão Fábio Araújo. Então ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e sobre todo o mar, e tudo que nele há, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Amém. Aqui quebra todo argumento de alguém que diga que Cristo não é digno de louvor e adoração. Há quem diga que Cristo é só filho, não é digno de ser adorado. Cuidado com os falsos ensinos, com os falsos mestres e com a falsa doutrina, porque ele é digno sim, porque ele foi morto e ressuscitou. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Está no nosso meio até o dia de hoje e será para todo sempre conosco, o nosso Senhor. Tá certo? Então, o versículo 13 traz uma referência do reconhecimento de todos os níveis, o reconhecimento a Cristo de todos os níveis de seres viventes. No céu, na terra e debaixo da terra. Os 3 níveis: céu, terra e debaixo da terra. Todas as criaturas reconhecerão o seu reinado e o seu poderio. E os 4 seres viventes dizendo: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Você foi abençoado por esse vídeo? Deus falou grandemente ao seu coração? Então, por favor, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.